Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 617. Lixo. Se não fosse porque o Papa anterior havia desaparecido, a Associação dos Magos estava assistindo cobiçosamente do lado, e os poucos santos da Igreja da Verdade Universal estavam ocupados com suas lutas internas. Como poderíamos ter nossa chance? Tendo dito isso, o sorriso zombeteiro no rosto do Blue Sacred Moonlight se aprofundou. Mas o que tudo isso importa? Os especialistas dos tempos antigos sempre estariam trabalhando duro em seu cultivo dia e noite, temperando suas vontades marciais. Quando a metamorfose do mundo chegasse, um grande número deles atingiria o sexto ou mesmo o sétimo nível do nível divino de uma só vez. Apesar de serem fortes especialistas como eles, quando confrontados com as tribulações do mundo e os ataques que aconteciam uma e outra vez, muitos deles não seriam capazes de permanecer vivos e ainda estar em excelentes condições. Somente pessoas como vocês, que acabaram de atingir o nível divino e têm acumulação insuficiente, sentiriam que é muito difícil passar por cada nível crescente. É por isso que você veria Xia como um personagem incrível. Você acha que ele foi o primeiro a atingir o nível segundo nível do nível divino? Vocês são como um sapo no poço. Nós apenas não estamos dispostos a divulgar nossos níveis. Ouvindo o que o luar sagrado azul disse, o leão enfurecido franziu a testa profundamente. Ele agora sentia que sua visão no passado tinha sido muito estreita. As pupilas do primeiro príncipe se contraíram levemente, como se ele não esperasse que o luar sagrado azul também tivesse atingido o segundo nível do nível divino. No entanto, como se pensasse que suas próprias habilidades não eram surpreendentes o suficiente, o Blue Sacred Moonlight gritou para uma senhora ao lado: Lan Yui, deixe os dois dar uma olhada em suas habilidades. A senhora, que se chamava Lan Yui, usava um vestido de seda azul e tinha uma figura esguia e esbelta. Seu longo cabelo preto caía sobre os ombros, e ela também tinha um par de olhos grandes e encantadores. Lan Yui era definitivamente uma beleza rara. Suas coxas lisas e claras eram ocasionalmente reveladas sob o vestido de seda. Esta cena faria o sangue de qualquer homem ferver. Além disso, seu rosto, figura e todos os outros aspectos exibiam um senso de perfeição. Era como se qualquer coisa mais ou menos afetasse o estado de perfeição. Ao ouvir as palavras do luar sagrado azul, ela abriu um sorriso e disse: Tudo bem, vovó. Por favor, dê-me licença. Enquanto ela falava, uma camada de luar embaçada apareceu em seu corpo. O luar passou pelo ar, liberando sons caixa-caixa. O ar estava congelado em gelo. HMMM. Vontade marcial afetando o mundo material. Uma pitada de espanto brilhou no rosto do leão enfurecido. Você também alcançou o nível divino. Muitos dos anciãos do clã Tiamen atrás dele, bem como a atual cabeça do clã Tiamen, revelaram expressões de grande medo. O leão enfurecido atingiu o nível divino, e esses anciãos eram todos especialistas que estavam pelo menos no nível 29. Com alguns deles até sendo semideuses. A cabeça do clã Tiamen também era um semideus com 4 níveis de perfeição. Além disso, o luar sagrado azul tinha apenas 2 damas ao seu lado. Como tal, com sua força e números, as pessoas do clã Tiamen desenvolveram um senso de superioridade em relação ao santuário da lua cheia. No entanto, esse senso de superioridade desapareceu completamente quando o luar sagrado azul e Lan Yui revelaram que estavam no segundo e primeiro nível do nível divino, respectivamente. O leão enfurecido finalmente abriu a boca e disse, como esperado do santuário da lua cheia: com legados fortes e profundos, você produziu muitos gênios. Embora os 7 grandes clãs tenham sido fundados pelos especialistas de nível divino que fundaram o Império, eles tinham uma história de apenas 200 anos. Por outro lado, a história do Santuário da Lua Cheia remonta a 1000 anos atrás. Ao longo desses 1000 anos, houve inúmeros gênios e especialistas, com muitas gerações continuando com o desenvolvimento. Assim, seu cultivo de artes marciais continuou a crescer, tornando-se cada vez mais surpreendente. O primeiro príncipe deu uma longa olhada em Lan Yui, como se ele também não esperasse que sua noiva fosse tão incrível. No entanto,
O luar sagrado azul disse com indiferença: tudo bem. George, depois do seu casamento com Alan Yui, todos nós seremos uma família. Tire esses 2 dias para construir seu relacionamento. Ela então instruiu Lan Yui: Lan Yui, leve George e deixe-o se familiarizar com a montanha Minjiui. Trago para fora para se divertir. Vocês dois devem se conhecer também. O tom do blues Sacred Moonlight tinha um ar de comando, como se ela estivesse acima de todos eles. A maneira como ela se representava como chefe de uma grande facção com uma frente ainda mais poderosa do que a do leão enfurecido. Ficou claro que ela era a chefe da família que tomaria as decisões em todos os aspectos, incluindo os relacionamentos de seus filhos e netos, casamentos e transições de trabalho. Ouvindo seu tom de comando, uma pitada de desaprovação brilhou nos olhos do primeiro príncipe. No entanto, pensando em como ele havia sofrido ferimentos graves no Hades Vault e que eles tiveram que unir forças para lidar com Fan Xingjian, ele decidiu aguentar. Lan Yui assentiu e disse: tudo bem, vovó. Vou trazer George para se divertir. O primeiro príncipe os lembrou: Fan Xingjian pode chegar a qualquer momento. É melhor fazermos alguns preparativos primeiro. Tenho meu pessoal para trazer materiais para formações e podemos montar uma formação na montanha Minjiu amanhã para aumentar nossa proeza de batalha. Formação? Que piada é essa? O luar sagrado azul ergueu as sobrancelhas e a atmosfera instantaneamente se tornou extremamente tensa. Cada folha de grama e cada árvore na montanha Minjiu foram transmitidas através das gerações. Eles são a cultura, a história e os segredos do santuário da lua cheia. Como podemos mudá-los tão facilmente? Além disso, estamos trocando por um mero caipira ignorante do campo. Que tipo de piada é essa? O luar sagrado azul acenou com a mão, discordando do pedido do primeiro príncipe. Ela disse: não há como eu permitir isso. George, apenas fique na montanha Minjiu por alguns dias e conheça Lan Yui mais. Quanto ao malandro Fan Xingjian, uma pessoa humilde sem qualquer apoio ou legados herdados. Se ele vier aqui, pode esquecer de voltar. Se ele ainda pode voltar vivo comigo e até mesmo com vocês três ao redor, isso significa que nossos muitos anos de cultivo foram em vão, e podemos muito bem parar e voltar para casa para vender batata doce como meio de vida. Depois de ver o luar sagrado azul exibir seus poderes, o leão enfurecido não acreditava mais que Fan Xingjian ainda seria capaz de sobreviver. Ele disse, um pouco preocupado: primeiro príncipe, você tem certeza que o pequeno bastardo virá? Acho que podemos ir até a região do Grande Oeste para procurá-lo. O primeiro príncipe disse, ele deveria vir. Pensando na confiança de Fan Xingjian depois de atingir o nível divino e na arrogância que ele demonstrou quando eles estavam lutando, o primeiro príncipe riu friamente. Então ele disse, depois de atingir o nível divino, este pequeno patife pensa que não tem rival no mundo. Agora que vou me casar, ele definitivamente estará aqui. Então tudo bem, o Blues Sacred Moonlight disse calmamente. Vamos lidar com ele assim que ele estiver aqui. Já que nos conhecemos hoje, podemos voltar agora. Assim como todos estavam conversando, os 4 especialistas de nível divino olharam simultaneamente para o céu. No momento seguinte, um forte tufão apareceu e as intenções da espada da morte negra caíram como uma miríade de raios. O teto acima da cabeça de todos foi aberto. Fan Xingjian ficou no espaço vazio, descendo lentamente em direção ao solo. Como esperado, você está aqui. HMMM. Tem bastante gente aqui. Fan Xingjian lançou um olhar para o primeiro príncipe e os outros. Ele ficou no chão com as 4 espadas curtas de osso branco movendo-se ao seu redor como muitos peixes nadando. Primeiro príncipe, por conta do segundo príncipe, não vou matar você hoje. Vou apenas aleijá-lo. Quanto às outras pessoas não relacionadas, se vocês não desejam morrer, então desapareçam. Ao ouvir as palavras de Fan Xingjian, todos os presentes ficaram tão furiosos que começaram a rir. Qual deles não era um personagem respeitável dentro do Império? Cada um deles era um especialista entre especialistas.
Isso foi ainda mais para os 4 especialistas de nível divino. Qual de suas vontades marciais não era extremamente forte e qual deles não era extremamente confiante em suas proezas de batalha? Agora, vendo como Fan Xingjian havia invadido seu ponto de encontro, o leão enfurecido não pôde deixar de rir. Fan Xingjian, você é realmente azarado por estar vindo aqui de todos os tempos, cortejando a morte. Oh! Lançando um olhar para o leão enfurecido, os olhos de Fan Xingjian brilhavam com um brilho estranho. Um especialista de nível divino de primeiro nível. E ainda assim você está pensando em me matar. Lixo. Depois de dizer isso, ele bateu. As 4 espadas curtas de osso branco instantaneamente desencadearam uma explosão surpreendente de poder em direção ao leão enfurecido, chocando todos os presentes. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 618. Mate um primeiro antes de falar lixo. Quando Fan Xingjian fez seu movimento, uma quantidade esmagadora de partículas de éter começou a fervilhar e ondas infinitas de poder dentro de um alcance de 100.000 metros jorraram em direção às 4 espadas de osso branco. O poder violento continuou a fervilhar ao redor de Fan Xingjian e, neste momento, o espaço parecia ter se tornado extremamente distorcido. Assim como todos estavam sentindo esse poder aterrorizante, 4 correntes de luz da espada varreram e jorrou em direção ao leão enfurecido. As 4 espadas curtas de osso branco continuaram se cruzando, aparecendo em fases. Uma aura de morte sem fim desceu, como se quisesse congelar todo o espaço. Milhões e milhões de espadas do vazio infiltrado que varreram o espaço vazio junto com os ataques das 4 espadas curtas de osso branco. Eles cortaram o leão enfurecido, transformando instantaneamente seu corpo em sangue que se espalhou no ar e depois evaporou completamente. Não havia mais nada em seu corpo. Seu corpo foi instantaneamente destruído e sua vontade marcial foi cortada em fragmentos, transformando-se em pedaços de restos de luz flutuando no ar. No espaço vazio, a vontade marcial do leão enfurecido foi varrendo enquanto ele soltava muitos gritos agonizantes e folhas furiosos. Muitos pedaços de luz branca estavam quebrando no ar, revelando continuamente o rosto distorcido do leão enfurecido. Embora esses caroços leves tivessem sofrido ferimentos graves, eles ainda queriam se reunir e se reagrupar na vontade marcial do leão enfurecido. Tudo aconteceu em 0,0001 segundo. Claro, se as 4 espadas curtas de osso branco continuassem a atacar, até mesmo a vontade marcial do leão enfurecido seria destruída e ele morreria completamente. No entanto, a essa altura, esse pilar do clã Tiamen também havia liberado completamente todos os seus poderes de forma explosiva. Os pedaços de luz lançaram um brilho brilhante e, na velocidade da luz, toda a vontade marcial se transformou em inúmeras pequenas figuras que usavam armaduras douradas e tinham asas nas costas. Havia sons de canções sagradas sendo cantadas e palavras sagradas sendo faladas enquanto as figuras de luz apareciam no ar. Era como se o país dos deuses tivesse descido sobre o mundo imortal, querendo acabar com todos os vestígios do mal. Este era o método do clã Tiamen de condensar a vontade marcial, o céu central. Condensava a vontade marcial de uma pessoa em um país de deuses, formando um verdadeiro exército. O leão enfurecido nunca esperava que Fan Xingjian fosse tão forte. No momento em que eles não chegaram a um acordo, Fan Xingjian destruiu o corpo do leão enfurecido. O leão enfurecido sabia que, mesmo que desse tudo de si, seria impossível para ele se defender do próximo ataque de Fan Xingjian. Felizmente, ele não era o único aqui. Ele acreditava que, enquanto pudesse aguentar por 0,001 ou mesmo 0,0001 segundo, os outros se adiantariam para ajudá-lo. Esses pequenos generais e soldados piedosos apareceram, brilhando e agitando suas bandeiras enquanto gritavam. Era como se eles estivessem indo para a batalha enquanto avançavam em direção à espada Kiss do vazio infiltrante ao redor. Bang 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 bang. Sons explosivos soaram incessantemente, e aqueles generais piedosos se chocaram contra a espada do vazio infiltrante Kiss. Cada um dos generais piedosos executou várias artes marciais,
incluindo artes de espada, artes de sabre, artes de lança, arco e flecha, artes de punho e muitas outras. Eles tinham corpos tonificados e controle proficiente sobre seu poder. Era como se houvesse inúmeros especialistas lutando. Cada conjunto de artes marciais realizado por cada um desses generais piedosos provavelmente seria capaz de apoiar a criação de uma facção. A espada do vazio infiltrante quis no céu foi instantaneamente destruída, deixando apenas uma pequena porção deles. No entanto, logo depois, ainda mais quis da espada do vazio infiltrante veio pressionando. Os generais piedosos, que o leão enfurecido manifestou, estavam sendo exaustos e desaparecendo rapidamente. Todo o céu central parecia instável e quebradiço. Era como se demônios tivessem invadido o país e o fim do mundo estivesse chegando. No entanto, o leão enfurecido não era o único presente. Quando o leão enfurecido estava lutando para se segurar, alguém finalmente interveio. O primeiro que fez o movimento foi naturalmente o especialista mais forte presente, o líder do santuário da lua cheia. Foi o luar sagrado azul, que dominou por várias décadas. Ela enviou seus poderes de forma explosiva, e parecia haver um luar semelhante a Mercúrio se espalhando no ar. Eles se reuniram atrás de Fan Xingjian, mais uma vez assumindo a forma do luar sagrado azul. Uma mão justa e terna pressionou as costas de Fan Xingjian. Este ataque de palma foi extremamente rápido. Quando tomou forma, estava a menos de 1 centímetro de Fan Xingjian. Naquele instante, já havia pousado nas costas de Fan Xingjian e não havia como evitá-lo. Além disso, esta palma veio com uma sensação de eternidade, solidão, reservas e a sensação de desolação quando se estava no topo. Este era um estado que as muitas gerações de especialistas do Santuário da Lua Cheia criaram com base nas características da Lua. Embora não houvesse mais Lua no Miracle World, as artes marciais compreendidas pela observação da Lua foram transmitidas. Foi o mesmo para o Miriam Star Palace. Este ataque de palma pelo luar sagrado azul incluiu os pensamentos da eternidade, frio, arrogância e solidão da Lua. Era a arte marcial definitiva do Santuário da Lua Cheia, a palma da Lua Cheia. Quando uma vida passou de fraca e frágil para forte e poderosa, naturalmente teria exigências cada vez menores em relação ao mundo exterior e à sociedade. No momento em que uma pessoa atingisse um certo nível de poder, ela seria como a lua que estava pendurada no alto do céu, autossuficiente e não mais exigindo que outros de sua espécie lhe fornecessem nada. Somente sendo capaz de tolerar o corte de suas emoções e suprimir seus desejos, sendo frio e arrogante, alguém seria capaz de se tornar a forma de vida mais forte. Este era o entendimento que o Santuário da Lua Cheia tinha em relação à Lua, força e cultivo. A Fullmoon Palm, que foi criada com base em tais princípios, manteve o estado de eternidade e solidão, bem como a desolação daqueles que estão no topo. Nesse único caminho, a palma da lua cheia pode até dar aos outros a sensação de que todo o seu modo de pensar parecia se tornar como o da lua que pairava no alto do céu. Era como se eles pudessem apenas sentir uma solidão sem fim e que a vida tivesse perdido o sentido. Com esta palma, a vontade de batalha do oponente e até mesmo sua vontade de sobreviver seriam destruídas. No entanto, que tipo de pessoa era Fan Xingjian? Ele era alguém que lutaria para sobreviver em meio à possibilidade da morte, tomando a iniciativa de entrar em um estado de morte fingida, e cuja vontade marcial havia atingido 800 pontos. Além disso, ele também tinha o apoio da intenção da espada da evolução celestial, que também era a vontade de um especialista em nível divino. O luar sagrado azul atingiu a palma da mão em Fan Xingjian, cujo corpo tremeu um pouco e depois parou de se mover. Como isso é possível? Minha vontade marcial atingiu 700 pontos. Quando eu golpeio com minha palma da lua cheia, posso até esmagar o pico de uma montanha. No entanto, ele está perfeitamente bem. Ao mesmo tempo em que o luar sagrado azul atacou o Fan Xingjian, o primeiro príncipe e Lan Yue também fizeram seus movimentos. Eles eram incapazes de se mover na velocidade da luz e só podiam atacar através do espaço. No entanto,
Eles enviaram 2 jorros de vontade marcial em direção às espadas curtas de osso branco, tentando impedir que a formação da espada de erradicação celestial matasse o leão enfurecido. O primeiro príncipe realizou o inferno invertido, enquanto Lanhui realizou a palma da lua cheia. Os 2 jorros de vontade marcial, um preto e um branco, vieram dos lados esquerdo e direito, respectivamente, e se transformaram em 2 mãos enormes que agarraram as espadas curtas de osso branco. Em um instante, 4 especialistas de nível divino liberaram seus poderes explosivos simultaneamente e pararam o massacre de Fan Xingjian juntos. No entanto, quando confrontado com tudo isso, os olhos de Fan Xingjian se encheram de indiferença. Havia apenas fluxos de uma intenção de espada mortal preta escura fluindo. Todos vocês vão me impedir? Então eu vou matar um primeiro antes de conversarmos. A intenção da espada mortal negra colidiu com a palma da lua sagrada azul, e ela voou com um ronco abafado, quebrando casas e paredes e esmagando picos de montanhas com seus pés. Uma longa ferida sangrenta apareceu no meio de sua palma, e seus olhos estavam cheios de espanto. Ao mesmo tempo, as 4 espadas da formação da espada de erradicação celestial seguiam caminhos separados. Um deles cortou em direção ao inferno derrubado do primeiro príncipe, enquanto o outro cortou em direção à palma da lua cheia de Lanhui. Black Kiss jorrou e a espada ao Conquering foi ativada com força total. Estes atacaram os ataques do primeiro príncipe de Lanhui, transformando seu poder liberado em muitos pontos de luz. Com um único movimento, as 2 grandes mãos pretas e brancas pareciam ter sido completamente destruídas e dissipadas no ar. O primeiro príncipe e Lanhui recuaram um passo, sentindo uma aura de morte sem fim jorrando em direção a eles. A espada explosiva Kiss parecia querer cortar seus corpos físicos em pedaços também. Então eles só podiam colocar todos os seus poderes para se defender contra as repercussões vindas da espada Kiss. Ao mesmo tempo, as 2 espadas curtas de osso branco restantes trouxeram camadas empilhadas de ondas de ki de espada, já tendo afogado o leão enfurecido completamente. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 619. Você vai ficar no meu caminho? Impossível, sou um especialista em nível divino do clã Tiamen. Atingi o nível divino e vou começar a fazer um nome para mim mesmo. Como é possível que eu morra? Como é possível que eu morra aqui? Arrependimento sem fim, medo e desespero encheram o coração do leão enfurecido. Ele se esforçou para revidar, enviando uma miríade de vontade marcial brilhante de forma explosiva para afastá-los, mas ele ainda era incapaz de parar o fluxo interminável de matar a espada Kiss. O leão enfurecido só podia assistir enquanto sua vontade marcial continuava sendo cortada, esmagada e depois transformada em grandes grupos de luz branca, dissipando-se completamente no ar. Depois de matar instantaneamente o leão enfurecido, Fan Xingjian olhou para as 3 pessoas restantes. Intenções de espadas mortais circulavam ao redor da área, trazendo arrepios na espinha de todos. Qualquer um que eu queira matar terá que morrer. Ninguém no mundo pode sonhar em me impedir. Essa era a aura dominadora que Fan Xingjian estava exibindo no momento. Qualquer um que ele quisesse morto teria que morrer. Fan Xingjian olhou para o luar sagrado azul e disse com indiferença: vou alejar o primeiro príncipe de seu cultivo. Você vai ficar no meu caminho. O grupo de pessoas do clã Tiamen assistiu a esta cena com grande espanto. Era como se eles achassem difícil acreditar que o especialista em nível divino de seu clã tivesse sido morto por Fan Xingjian com tanta facilidade, tão facilmente quanto matar uma galinha ou abater um grande. Ao ouvir as palavras de Fan Xingjian, indícios de fúria brilharam nos olhos do luar sagrado azul. Quando alguém se atreveu a falar com ela dessa maneira desde que ela atingiu o nível divino? Bom. Rascal, você é realmente tão arrogante quanto o que George fez você parecer. No momento, o luar sagrado azul não tinha mais nenhum desprezo em seus olhos enquanto olhava para Fan Xingjian. No lugar disso, havia um sentimento de solenidade e seriedade sem fim. Para Fan Xingjian ser capaz de abrir caminho e matar alguém quando ele enfrentava as forças conjuntas de 4 especialistas de nível divino.
Ela não tinha escolha a não ser levar essas capacidades a sério. Enquanto falavam, toda a montanha mingiu e começou a tremer. Fluxos de distorções apareceram no corpo do Blue Sacred Monolith. Era como se poderes infinitos fossem acumulados, distorcendo o espaço. O semblante do primeiro príncipe mudou. É este o poder de uma formação? O luar sagrado azul disse com orgulho, isso mesmo. O posicionamento de cada folha de grama e cada árvore na montanha mingiu é muito particular. Portanto, não permitirei que você mexa com eles. Hoje, vou mostrar a você o que é verdadeiramente o pilar do nosso santuário da lua cheia. Vou deixar você saber por que somos dignos de unir forças com sua família real. Com gerações de aumento de nosso santuário da lua cheia, toda a montanha Minjui se tornou uma arma definitiva. Ela absorve constantemente os fragmentos de consciência e memórias daqueles que vivem nela. Depois de várias centenas de anos, quão forte é o poder que ele acumulou? Mesmo eu não sei a resposta para isso. Naquele instante, o luar azul sagrado foi coberto por camadas e camadas de espaço distorcido. Sob a pressão do poder, houve até relâmpagos e incêndios nos arredores. O chão foi espremido e as rochas e o solo foram empurrados para cima para flutuar no céu. O primeiro príncipe olhou para esta cena com extremo espanto. Neste momento, a pressão vinda do luar sagrado azul era um poder maior do que qualquer outra coisa que ele havia sentido antes. Enquanto ela falava, o luar sagrado azul caminhou em direção a Fan Xingjian. À medida que cada um de seus passos aterrissava no chão, o chão sob seus pés se despedaçava, transformando-se em incontáveis fragmentos de rocha e flutuando para o céu. No entanto, conforme ela se aproximava cada vez mais de Fan Xingjian, os sons e a pressão vindos de cada passo que ela dava ficavam cada vez mais fracos. No final, embora ela ainda estivesse cercada por camadas de distorções, não havia mais novas rachaduras no solo nem solo flutuando no ar. Isso não significava que ela havia se tornado mais fraca. Em vez disso, representava que todos os seus poderes estavam agora em posições fixas, contando com as distorções espaciais. Como todos os seus poderes foram reunidos, eles não causariam mais nenhum dano ao ambiente. Claro, era impossível que não houvesse nenhum vazamento de poderes. No entanto, agora, havia apenas um leve vazamento danificando os arredores. Para os cavaleiros otorgados, quanto mais forte fosse, maior dano que eles trariam ao ambiente circundante. Para especialistas de nível divino, quanto mais forte fosse, menos vestígios seriam encontrados. O espaço também se distorceria mais e seus poderes se tornariam mais condensados. Em tal estado, o luar sagrado azul era claramente ainda mais aterrorizante do que antes. Quando a cabeça do clã Tianmen viu essa cena, sua boca se abriu. Pai passou 3 meses inteiros cultivando, mas ele não conseguiu atingir o nível de ser capaz de distorcer o espaço e acumular seus poderes. Para ser capaz de usar distorções espaciais para acumular o poder de alguém em um ponto sem qualquer vazamento externo, a pessoa teria que estar, pelo menos, no pináculo do primeiro nível do nível divino. Agora, o Blue Sacred Monolith acumulou um poder que a supera em muito dela. No entanto, ela ainda é capaz de manter esse grau de controle. Incrível, isso é realmente incrível. Essa é a habilidade do Blue Sacred Monolith. O luar sagrado azul parou a 10 metros de Fan Xingjian. Olhando para ele que estava bem diante dela, ela falou com ar de arrogância. Fan Xingjian, considero você uma pessoa de grande potencial. Se você estiver disposto a baixar a cabeça, admitir seus erros e se juntar à minha seita, posso considerar deixá-lo ir hoje. Junte-se à sua seita. Fan Xingjian disse com indiferença. Velha bruxa, você é tão fraca, então por que está sendo tão? Antes que Fan Xingjian pudesse terminar suas palavras, o luar sagrado azul já havia dado um passo à frente e apareceu abruptamente diante dele. Recebendo os reforços de todos os poderes da montanha Minjiu que foram acumulados ao longo de centenas de anos, o luar sagrado azul ganhou um poder que ultrapassou em muito o segundo nível do nível divino. Estava extremamente perto de atingir o terceiro nível do nível divino.
Ela acertou um soco no estômago de Fan Xingjian. Houve um estrondo quando as correntes de ar atingiram, e Fan Xingjian recuou um passo ligeiramente. No entanto, antes que Fan Xingjian desse aquele passo para trás, o luar sagrado azul mais uma vez chutou em direção à sua cintura. Em meio a sons bang-bang de explosões, o corpo de Fan Xingjian estremeceu mais uma vez e estava prestes a voar para o outro lado. As rochas que estavam a várias centenas de metros de Fan Xingjian foram até mesmo despedaçadas pelo vento criado pelo chute. Depois de um soco e chute, o corpo de Fan Xingjian estava prestes a voar. No entanto, o Blue Sacred Moonlight acertou outro soco em seu rosto. Sua cabeça estava ligeiramente inclinada para trás, então outro golpe cortou sua garganta. Quando violentas correntes de ar passaram pelo corpo de Fan Xingjian, o chão que estava a mais de 100 metros atrás dele foi esmagado pelo golpe. Embora o soco e o chute do Blue Sacred Moonlight não parecessem ser extremamente poderosos, era apenas porque os especialistas de nível divino podiam confiar em distorções espaciais para acumular poder, então não vazaria muita energia. Parecia que o vento criado por seu chute havia acabado de esmagar as rochas, e o vento criado por sua palma havia rasgado o chão. No entanto, os poderes envolvidos nesses ataques poderiam destruir toda a montanha Minjiui, enviando todo o trecho da cordilheira para o solo. Para os de fora, parecia que Fan Xingjian havia sido espancado a ponto de ser incapaz de retaliar. No entanto, embora quase 99% desses poderes explosivos tenham atingido o corpo de Fan Xingjian, eles não foram capazes de causar nenhum dano a ele. Sentindo isso, o luar sagrado azul revelou uma expressão atônita. Ao longe, as 4 espadas curtas de osso branco flutuavam silenciosamente, exalando fluxos de ki de espada enquanto se moviam acima. Também havia sombras fracas de espadas que continuavam aparecendo ao redor de Fan Xingjian. A formação de espada de erradicação celestial pode ser usada para ataques, mas também pode ser usada para defesa. Fan Xingjian ativou a formação da espada e todos os poderes da espada que abrangeram a superfície de seu corpo. Quão aterrorizante era a proteção de trilhões de espadas Keys! Isso permitiu que sua defesa enfrentasse a força e o ataque do Blue Sacred Moonlight e que ele saísse ileso. No entanto, em tal situação, as 4 espadas curtas de osso branco eram extremamente frágeis. Se alguém quebrasse as 4 espadas curtas, eles seriam capazes de quebrar a formação. Essa era a fraqueza da formação da espada quando estava fixada em seu corpo. Já atordoado com esta cena, foi uma pena que o luar sagrado azul claramente não entendeu a profundidade envolvida. No entanto, ela logo recuperou os seus sentidos, e uma pitada de crueldade brilhou em seus olhos enquanto ela parecia se transformar em algo como uma rede de luz. Ela se separou continuamente e reapareceu em um flash, cercando o corpo de Fan Xingjian e lançando uma miríade de sombras de punho. Bang 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 bang. Explosões altas soaram como um som ininterrupto. Era como se alguns milhares de grandes martelos estivessem batendo em metal. O chão sob os pés de Fan Xingjian quebrou instantaneamente. Poderes que poderiam esmagar toda a cidade demoníaca explosivamente 100 vezes atingiram seu corpo incessantemente, mas foram incapazes de romper a defesa da formação da espada. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 620, esmagando um por um as distorções espaciais continuaram a se expandir e, em um piscar de olhos, já haviam se expandido em um raio de 10 metros de onde as 2 pessoas estavam localizadas. Tudo se tornou grotesco na forma e berrante na cor. Tudo o que podia ser visto eram as imagens borradas dos punhos do Blue Sacred Moonlight continuando a atacar o ar, como se quisessem esmagar o espaço diante dela. As silhuetas do Blue Sacred Moonlight cobriram Fan Xingjian inteiramente. Quando o primeiro príncipe viu esta cena, parecia que a proeza de cada soco e chute não era diferente da de qualquer cavaleiro ou torgado comum. No entanto, ele podia sentir através das intensas distorções espaciais, que se expandiram para um raio de 10 metros, que cada um dos ataques do Blue Sacred Moonlight continha um poder aterrorizante.
Quão aterrorizante era esse poder que podia estender as distorções espaciais a um raio de 10 metros. Mesmo que o primeiro príncipe desse tudo de si, ele seria no máximo capaz de deixar as distorções espaciais serem como ondulações de água no ar. Um poder como esse provavelmente seria capaz de transformá-lo em pó com apenas um soco ou chute casual. O primeiro príncipe perguntou solenemente: por quanto tempo o luar azul sagrado pode sustentar sua condição atual? Teoricamente, não há limite. Enquanto o poder da montanha Minghui não for esgotado, ela pode continuar neste estado. Uma expressão confiante passou pelo rosto de Lan Yui. No mínimo, durante este período de tempo, é muito difícil derrotar a avó. Mesmo que o Senhor do Abismo ou Sua Majestade viesse, eles provavelmente seriam incapazes de derrotar a avó se ela estivesse neste estado. A cabeça do clã Tiamen observou enquanto o luar sagrado azul continuava a atacar Fan Xingjian e pensou consigo mesmo: este é o poder acumulado dos especialistas de nível divino. Como esperado, nenhum dos velhos que atingiram o nível divino antes da metamorfose do mundo são personagens simples. Quão intenso é o poder necessário para alcançar distorções espaciais desse grau? Se ela desse um soco com todo o seu poder, toda a montanha Minghui provavelmente desapareceria. É uma pena que o pai foi morto por Fan Xingjian. Se ele pudesse ter sobrevivido. Pensando nisso, ele olhou para Fan Xingjian, que estava sendo chicoteado, e a alegria em seus olhos aumentou. Tanto seu filho quanto seu pai morreram nas mãos de Fan Xingjian, então como ele poderia não sentir rancor ou ódio por Fan Xingjian? Ele até desejou poder estrangular Fan Xingjian com suas próprias mãos. Uma pena, uma pena. Posso não ter sido capaz de me vingar, mesmo que levasse uma vida inteira. No entanto, sua arrogância o levou à queda. Tem uma boa noção de nossa fúria e ódio, então vá e morra. Sob os olhares surpresos, vingativos e alegres de todos, o luar sagrado azul parou repentinamente. A miríade de sombras do punho se dissipou, deixando-a de pé diante de Fan Xingjian. Seus punhos estavam sendo agarrados pelas mãos dele enquanto ela usava uma expressão atônita. Havia camadas de distorções espaciais nos punhos de Fan Xingjian. Eles eram os poderes explosivos liberados da formação da espada de erradicação celestial. Já se divertiu o suficiente. Fan Xingjian falou com indiferença. Então vá e morra. Enquanto ele falava, Fan Xingjian deu um soco no estômago do Blue Sacred Monolith. O poder violento perfurou o espaço distorcido, e o poder da conquistadora continuou a penetrar e esmagar seu estômago. Ah! Os olhos do Blue Sacred Monolith estavam cheios de intenção de matar. Desconsiderando os ferimentos em seu corpo, ela deu soco após soco, lutando contra Fan Xingjian. Ela deu um soco na testa de Fan Xingjian, mas a cabeça dele apenas se inclinou um pouco para trás. Ao mesmo tempo, ele chutou em direção à perna esquerda do Blue Sacred Monolith, quebrando-a. O luar sagrado azul então bateu um dedo no peito de Fan Xingjian, afundando um pouquinho. No entanto, ele também bateu no peito do Blue Sacred Monolith, esmagando-o. O rosto do Blue Sacred Monolith se encheu de fúria louca quando ela ficou coberta de sangue. Ignorando os ferimentos em seu corpo, ela mais uma vez bateu com a palma da mão no peito de Fan Xingjian. O corpo de Fan Xingjian tremeu um pouco. Então ele deu um soco no ombro de Blue Sacred Monolith, fazendo seu braço quebrado voar. Ah! O marcial do Blue Sacred Monolith soltará um grito penetrante e todo o seu corpo mais uma vez se transformou em pó. Então, com um flash, ela reapareceu em perfeitas condições. Vendo que Fan Xingjian estava ileso, o Blue Sacred Monolith olhou para ele com uma expressão de grande choque. Impossível! Você recebeu tantos ataques de mim, então por que você pode permanecer ileso? Como seu corpo físico pode ser tão poderoso? Como seus ataques podem perfurar minha defesa? Ao mesmo tempo, ela percebeu que não havia escapado e, em vez disso, continuou a aparecer diante de Fan Xingjian. O que você fez? Que poder é esse? O luar sagrado azul sentiu fluxos de auras, que eram como espadas afiadas, abrangendo todo o seu corpo.
Ela foi incapaz de se afastar na velocidade da luz. No combate próximo anterior, Fan Xingjian aproveitou a oportunidade para bloquear a formação de espada de erradicação celestial nela, usando a espada Kiss para envolvê-la. Isso a impediu de escapar. Caso contrário, se um especialista de nível divino de segundo nível se movesse na velocidade da luz e se envolvesse em uma guerra de guerrilha, isso daria até mesmo a Fan Xingjian uma grande dor de cabeça. Por que você tem tantas perguntas? Fan Xingjian agarrou a cabeça do Blue Sacred Moonlight, levantando-a como uma pequena galinha. Eu sou mais forte que você. Simples assim. Enquanto Fan Xingjian falava, ele já havia perfurado a cabeça do Blue Sacred Moonlight. A violenta espada Kiss foi lançada, transformando todo o seu corpo em pó. Fluxos de vontade marcial que eram como o luar apareceram. No entanto, no momento em que apareceram, foram mais uma vez esmagados por Fan Xingjian com um único soco, transformando-se em incontáveis estrelas e se dissipando. No entanto, era verdade que o luar sagrado azul era muito mais forte que o leão enfurecido. Depois de ter sua vontade marcial esmagada pelos socos contínuos de Fan Xingjian, sua vontade marcial ainda continuou a cambalear e tentar se reunir novamente. Algumas partes dela até queriam escapar na velocidade da luz. Infelizmente, ela não conseguiu escapar enquanto era cercada pela formação da espada de erradicação celestial. No final, Fan Xingjian cerrou uma de suas mãos, e o poder da formação da espada se contraiu abruptamente, comprimindo a vontade marcial remanescente do Blue Sacred Moonlight em um pedaço de luz flutuando acima de sua mão. O rosto do Blue Sacred Moonlight distorceu com horror, fúria e desespero enquanto ela estava apertada na mão de Fan Xingjian. Fan Xingjian lançou um olhar para os outros e perguntou: há mais alguém que queira ficar no meu caminho? Lan Yue olhou para esta cena com um semblante pálido. Seu lindo rosto agora estava dominado pelo medo quando ela viu sua avó, a quem ela reverenciava, sendo apertada na mão de Fan Xingjian. Era como se sua visão do mundo tivesse sido revirada. Em comparação com ser derrotado por Fan Xingjian, isso deu a ela sentimentos de espanto e choque que foram 10 ou 100 vezes maiores. Então, quando Fan Xingjian lançou um olhar para ela, Lan Yue perdeu qualquer vontade de resistir. Ela estremeceu e mordeu os lábios, sem ousar demonstrar qualquer insatisfação. A cabeça do clã Tianmen abaixou a cabeça profundamente. Seus olhos estavam cheios de grande choque ao ver o poder de Fan Xingjian. Esta pessoa é muito poderosa. Como ele pode ser tão forte? Não devemos ir contra ele neste momento. Devemos mantê-lo e tomar emprestados os poderes dos outros 6 grandes clãs e da família real Krieg. Devemos reunir os poderes dos 8 grandes clãs para poder matá-lo de verdade. Uma pessoa assim não pode crescer mais. Embora parecesse submisso, muitas tramas e esquemas continuaram a surgir em sua mente. Os olhos da cabeça do clã Tianmen continuaram a se encher de vingança por ter matado seu filho e seu pai. Fan Xingjian parecia ter percebido isso quando lançou um olhar para a cabeça do clã Tianmen e disse: você ainda não está disposto a aceitar isso? Então morra. Enquanto Fan Xingjian falava, sombras de espadas brilhavam no espaço vazio. A cabeça do clã Tianmen gritou agonizantemente quando ele foi cortado em pedaços. Gritos furiosos soaram de sua vontade marcial. Pare com isso, Fan Xingjian. Eu me rendo. Eu me rendi. Anciãos, tomem uma atitude. Salvem-me rapidamente. No entanto, Fan Xingjian não parou. Sob o olhar da cabeça do clã Tianmen que estava cheio de arrependimento sem fim, Fan Xingjian perfurou o espaço, esmagando completamente sua vontade marcial. Durante todo o processo, os mais de 10 anciãos atrás da cabeça do clã Tianmen ficaram quietos como cigarros no inverno, sem ousar se mover nem um pouco. Eles nem se atreveram a olhar para Fan Xingjian. Eles ficaram ali imóveis como mais de 10 estátuas de madeira. Depois que Fan Xingjian terminou com isso, ele finalmente voltou seu olhar para o primeiro príncipe. Os olhos de Fan Xingjian estavam cheios de frieza. De repente, ele perguntou: George Krieg,
Agora que as coisas chegaram a esse ponto, você já se arrependeu de ter feito de mim um inimigo? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.